Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Eclesiastes, capítulo 6 e o versículo 9. Eclesiastes, capítulo 6 e o versículo 9. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Melhor é se contentar com aquilo que se tem, do que viver cobiçando, isto é vaidade e ilusão. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que é melhor você se contentar, meus irmãos, com aquilo que Ele deu a mim e a você, meus irmãos, do que você ficar cobiçando o que é dos outros, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, Deus dá algo para mim, para você, mas aí você não cuida, meus irmãos. Aí você não valoriza, meus irmãos. E você, né, quer o que é do outro, meus irmãos. Fica cobiçando o que é do outro, meus irmãos. E Deus não se agrada disso não, meus irmãos. Que você venha cuidar, venha valorizar a joia rara que Deus te deu. A joia rara que Deus colocou nas suas mãos. Que você venha cuidar, venha amar, meus irmãos. Que você não queira perder para valorizar, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, é necessário você perder para você dar valor. Para você, né, aprender a valorizar, meus irmãos. Porque muitas das vezes quando você tem, a gente não valoriza. A gente não dá o valor que a pessoa merece, meus irmãos. Porque a gente quer o que é do outro, a gente cobiça o que é do outro, meus irmãos. E Deus não se agrada disso não, meus irmãos. Que você nessa tarde, meus irmãos, venha cuidar daquilo que Deus colocou na minha, na tua mão, meus irmãos. Que você não venha cobiçar o que é do outro não, meus irmãos. Porque Deus não se agrada disso não, meus irmãos. Porque quando Deus dá algo para mim, para você, meus irmãos, para mim você cuidar, meus irmãos. Para mim você amar, meus irmãos. Valorizar. Porque, meus irmãos, a joia rara, meus irmãos, está difícil de encontrar, meus irmãos. E você que tem uma joia rara, meus irmãos, em casa, cuide, valorize, meus irmãos. Não queira perder para valorizar, não, meus irmãos. Porque muitas das vezes você está tão obcecado em querer o que é do outro, meus irmãos, que você fica cego, meus irmãos. Que você não enxerga o que você tem em casa. Que você não enxerga a joia rara que você tem em casa, meus irmãos. E muitas das vezes você só vem reconhecer a joia rara que você tem em casa, meus irmãos, quando você perde. Aí é tarde, meus irmãos. Que você nessa tarde não venha querer perder para valorizar, meus irmãos. Que você não venha perder, meus irmãos, para reconhecer a joia rara que você tem em casa, meus irmãos. Que você aprenda a valorizar, meus irmãos, a amar, a respeitar, a dar valor, meus irmãos. Quem está com você, meus irmãos, do seu lado. Que você não queira perder, meus irmãos, para poder valorizar. Que você não queira perder, meus irmãos, para aprender, né, a dar valor, meus irmãos. Que você venha aprender a valorizar enquanto você tem. Porque depois que perde, meus irmãos, é tarde, meus irmãos. Porque como diz, né, meus irmãos, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer tanto, né, que a gente acaba ficando sem nada, meus irmãos. Porque quantidade, meus irmãos, não é qualidade não, meus irmãos. Que você vem, meus irmãos, aprender a dar valor à qualidade, meus irmãos, não à quantidade, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que às vezes quer tanto, né, quer muito, né, não se contenta com uma só. Porque quer várias, né, meus irmãos. E não se contenta, né, com a joia que tem em casa, meus irmãos. Porque quer bijuteria, meus irmãos. E esquece de valorizar a joia rara que tem em casa, meus irmãos. De dar o valor que a joia rara tem em casa, meus irmãos. Porque quer bijuteria, meus irmãos. Que você, meus irmãos, não venha perder para dar valor, meus irmãos. Que você dê valor enquanto tem. Porque depois que perder, meus irmãos, né, acabou, meus irmãos. Que nessa tarde aí você aprenda a valorizar o que você tem em casa. Para não perder, meus irmãos. Porque depois que perde, meus irmãos, acabou. Então que você nessa tarde aprenda a valorizar o que você tem em casa, meus irmãos. E não fique cobiçando o que é dos outros não, meus irmãos. Aprenda a valorizar, amar o que você tem, que Deus te deu. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Tenham uma ótima tarde e um ótimo sábado para todos.